Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu tô com a minha querida amiga Rayane Mendes e eu quero falar com vocês a importância da mulher para a jovem advocacia. Vou começar já falando isso para vocês, porque pelo que ela me disse, ela tem que se apresentar. Eu nunca vou conseguir lhe apresentar, porque o seu currículo, quando você chegar com 30 anos, daqui a 2 anos da minha idade, vão ter umas 10 páginas. Porque realmente, tudo que você já conversou um pouquinho aqui comigo, você se destacou ainda na faculdade. Isso é pouquíssimo de acontecer. Pouquíssimo. Então, assim, eu quero que você se apresente. Muito obrigada por vir. De verdade, eu acho que a Jovem Advocacia precisa de pessoas como você. E não que fique criando ilusões. Que só existe uma área, só existe o Instagram como forma de prospectar. Então, esse podcast veio para desconstruir isso e fazer as pessoas não desistirem, que é o meu foco principal. Então, seja muito bem-vinda, de verdade. Olá, meu nome é Rayane Mendes, eu sou advogada, tenho 28 anos, eu passei na OAB assim que concluí a faculdade, em 2019. Sou jovem advogada ainda, mas com uma bagagenzinha, porque desde a época da faculdade eu sempre busquei abraçar as oportunidades que foram surgindo. E foram essenciais para o que eu sou hoje, me amadureceram bastante. Eu, a princípio, tinha o sonho de atuar em direito empresarial, era uma meta minha, todo mundo dizia, ai, você é louca. E em recuperação judicial e falência. E nós sabemos que é uma área muito restrita do direito, que ninguém gosta e que é super difícil de chegar a atuar. De então, se inserir, né? Que eu acho que exatamente. Tudo. Logo, quando eu acabei a faculdade, eu trabalhava e recebi uma proposta de uma empresa de Brasília para trabalhar com ela. Foi quando eu passei na primeira fase, eu acho, não foi nem na segunda. Para trabalhar com ela. E aí eu iria ser advogada dela. Mas, na verdade, eu fui bem mais que advogada, porque ela não tinha ninguém aqui, na região Nordeste. E ela tinha ganhado uma ata de registro de preço a nível nacional, federal. Então, eu representava a empresa em reuniões com os órgãos públicos. Aí eu fazia os contratos, eu contratava o pessoal. Você era faz? Eu fiscalizava a produção do pessoal. Se tivesse alguma notificação, a empresa recebesse alguma notificação do órgão público com relação à prestação do serviço, aí eu fazia a defesa administrativa. Tudo. Isso no início da advocacia. Assim que eu me peguei minha OAB, eu já estava trabalhando nessa empresa dessa forma. Mas, Rai, assim, tu sentia medo no início? Ou é porque eu tenho uma frase assim, é porque se eu pudesse, eu já tinha feito 2 tatuagens. Tudo que é acordado não sai caro e tá com medo, vai com medo mesmo. Eu queria fazer aqui porque eu disse assim, Deus do céu, quando eu olhar, eu vou com medo mesmo. Então, o que eu sinto em você, em qualquer momento que eu converso, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque uma jovem advogada ter essa coragem que você teve, são pouquíssimos. Assim, na verdade, essa coragem eu já tinha durante o curso. Porque eu sempre estagiei em 2 lugares ou trabalhei mesmo, assim, o dia inteiro. E às vezes eram em locais distantes da faculdade, distante da minha casa. Então, sempre foi muito difícil lidar com o tempo. Mas eu desenrolava. Pronto, eu fui estagiária. A minha jornada durante a faculdade começou no 3º, 4º período. Eu já comecei a estagiar, meu primeiro estágio foi na Câmara Municipal do Recife. Aí foi na Câmara Municipal do Recife, passei um tempinho lá. E depois eu fui para a JUSEP, a Junta Comercial de Pernambuco. Sim. E aí lá foi quando eu tive esse contato maior com o direito empresarial e criei esse amor pro direito empresarial sem nem ter tido ainda cadeira na faculdade. Eu acho que por isso que eu era louca de gostar do direito empresarial, que ninguém gostava. Porque tu aprendeu a prática para depois aprender o direito material. Então tu já... E assim, foi bem louca assim, a minha vida, a minha história, porque quando eu cheguei na junta comercial, eu fiquei um dia acompanhando uma menina que trabalhava, uma moça que trabalhava na orientação. Dando orientação de como abrir empresa, de se o processo ele foi indeferido ou entrou em exigência, que tinha um erro sanável, explicar o que é que tinha acontecido aquilo. Então, se atendia contadores, advogados, sabe? E aí me colocaram do lado dela durante um dia, 2 dias. No 3º dia, ela fez assim, oxe, essa menina parece que ela sabe mais do que eu. Ela dá pra atender sozinha. Aí já me colocaram pra eu atender sozinha, sem nem ter estudado isso na faculdade, sem nem ter tido uma preparação. Teve que ir com medo mesmo e não teve... Aí eu, doutora, aí eu fui. E nisso, deu muito certo.
Eu, tipo, fui uma das melhores lá, eu me destaquei bastante. Aí fui já convidada para participar de outro grupo lá dentro da JUSEP, que era da triagem de processo. Sim. Aí eu já ingressei lá para dentro. Aí da triagem do processo, o pessoal foi me conhecendo, né? Aí eu fui parar na sala dos vogais, na SA. Certo. Que é o setor de sociedade anônima, né? Que é um setor que é muito difícil das pessoas convidarem. Só convida quando tem muito mérito. Porque, assim, lá é um setor menor. Exato. Porque, assim, é um colegiado, né? Os processos são processos de empresas de capital. Sim. Os outros, um analista só, ele analisando o processo, ele pode deferir e indeferir. Mas as de sociedades de capital e os processos de fusão, cisão, transformação, esses processos mais complicados, ele precisa passar pelo colegiado. Sim. E lá o colegiado era formado por 2 analistas, pelos vogais, por um estagiário apenas e uma secretária. Aí eles me convidaram para ser estagiária deles. Caramba! Aí eu fui bater lá. Tipo, o pessoal saía assim para aniversário com fraternização, aí é só os vogais da diretoria e eu no meio. Mas aproveitou Mas todas as assim, conheci oportunidades. pessoas assim, exatamente. E eu sempre fiz assim, mais do que eu deveria, entendeu? Porque assim, Você entregava. Exatamente. Eu acreditava muito nisso, assim, de que quem iria ganhar era eu. Então eu estava ali, era para aprender, então o máximo que eu pudesse contribuir, o máximo que eu pudesse me entregar, estudar para fazer as coisas de direito, ou a mais do que eu fazia, eu sempre fui essa pessoa. E eu acredito que foi isso que fez, assim, ter reconhecimento. Lá na sala dos vogais, tinha não vou citar nomes, tá lá até hoje, que eu lembro que ele estava muito cheio de coisa para fazer. Aí ele pegou um processo, porque, tipo, eles também julgam os processos administrativos. Sim. É nomeado um vogal para ele fazer o relatório e o voto dele para a plenária, que na semana uma vez na semana tem a plenária que julga recurso administrativo, esse tipo de coisa. Aí ele tava com muito processo. Aí ele fez, Rai, me ajuda, fica com um. Aí eu disse, doutor, mas eu nunca fiz isso. Eu não sei fazer, eu posso tentar. Aí eu lembro que ele olhou assim pra mim e fez, se você disser que vai tentar, você vai conseguir, você vai fazer muito bem feito. Eu confio em você, você não confia em você, não? Aquilo ali, pra mim, tipo, não, vai ser uma honra. Eu vou agora fazer, que eu vai ser Ele usou a arma de persuasão da reciprocidade com ela total. Então, mesmo eu bem atarefada com a faculdade, eu lembro que eu tava fazendo um artigo científico, porque, tipo, na época da faculdade, eu também era muito ativa nas coisas da faculdade. Então, eu fazia parte do grupo de estudo. Eu era monitora de direito civil. Eu fazia também parte da Law Office, que era a empresa pública da faculdade. Eu estudei na FBV. Aí eu então, sempre, assim, nunca reprovei nenhuma cadeira, eu era bem, bem ativa em tudo. Então, o máximo de coisa que eu pudesse fazer, eu sempre estava disposta, entendeu? É o que eu sinto na sua fala, que a faculdade fez você se tornar um advogado diferente, um curto lápis de tempo. Eu sempre falo isso pro pessoal que é jovem advogado. E quem tá na faculdade, porque querendo ou não, final de faculdade, a gente começa a entender que a faculdade tá terminando. Tem muita gente que passa, vamos dizer, 7 períodos e não entende que a faculdade é o momento que você realmente tá ali para aproveitar todas as oportunidades. Eu tô dizendo porque eu tenho amigos e conhecidos que estão aí no 7º, perto do finalzinho, e eu sempre digo, aproveitem agora. Se vocês não aproveitaram antes, aproveitem agora. E você é esse exemplo. Você pode dizer, olha, vou fazer 5 anos, sou jovem advogada, mas tudo que você está construindo base no que você plantou. É uma coisa que eu sempre falo do Instagram. Qual é a grande problemática hoje do Instagram? É você acreditar que você vai alcançar o topo de uma forma muito rápida. Não teve plantio. Só que você plantou durante os 5 anos. Quando você fala, veja, a partir do momento que ele chega para você e que ele diz isso para você, ele é confiável em você. Talvez até mais do que você. E foi, assim, bem mais, assim, a JUSEP para mim foi muito importante, assim, em tudo na minha vida, porque, nossa, eu me apaixonava, eu era apaixonada por aquele lugar, por os processos, por cada coisa nova que eu fazia lá, por cada coisa que me confiavam, sabe? Sim. Com um ano, ainda tem que renovar o contrato de estágio da faculdade, aí o meu contrato chegou lá para ser renovado, né? E eu não recebi ele de volta, aí eu perturbando a secretária da presidência, o Kelly. Cadê meu contrato, Kelly? Com medo de não renovar, louca pra renovar. A faculdade tá cobrando, o CCE tá cobrando. Aí ela fez assim, ai, tem paciência. Faz o seguinte, tu tá muito ocupada aí, a presidente quer conversar contigo. Tu pode subir? Posso. Aí quando eu subi, era a doutora Tassiana, né? Eu não sei se
Eu acho que agora foi que ela saiu, mas ela estava até um dia desse. Aí ela, Rai, o contrato chegou aqui para ser renovado, mas eu não vou assinar. Aí eu, tá. Ela, mas eu não vou assinar porque eu vou contratar você. Agora tem uma condição. Você vai ter que sair da SA, porque eu estou precisando de você no atendimento. Eu preciso de gente que saiba explicar como que faz um processo, como abre uma empresa, quando o processo entra em exigência, se o erro é sanável, se não é, o que é que pode ser feito. A gente precisa de gente como você lá fora. Posso contar com você? Eu, tá, pode, né? Eu ia dizer que não. Que não, agora! Mas aí ela Mais um comprou uma desafio. briga com os vogais. Você acredita que eu não imaginei que eu era tão querida? Eles levaram isso para a plenária. Como é que a senhora contrata a Rayane e tira a Rayane da gente? E ela se comprometeu que iria preparar pessoas para ficar lá fora no atendimento e iria me devolver para eles. E isso aconteceu. Mas, Rai, tu consegue entender? Para eu sair de lá, assim, eu chorei. Foi porque surgiu uma oportunidade de emprego, assim, melhor, sabe? Mas isso é foi muito difícil. plantação. Isso é plantação. É um dos podcasts que, assim, vai pro ar e vai ter muito significado para os meninos, porque é plantação, é o que eu falo para eles. Gente, vocês precisam plantar, não tem como. Então, veja, de uma oportunidade de um estágio, eles te contrataram. O quanto tu aprendeu, e fora o atendimento do público. Porque eu trabalhei no Ministério do Trabalho e eu brincava que na época que eu trabalhei no Ministério do Trabalho foi a época que eu mais aprendi. Porque quando você tem que atender o público, é totalmente diferente. Nossa, é muito difícil. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, porque você amadurece muito. Tipo, não, você pode estar com problema, você pode estar cheio de coisa pra fazer, Não tem como. cheio de problema na faculdade, em casa, mas se você chegar lá, você tem que estar sorrindo, você tem que dar bom dia, você tem que ter paciência, porque você vai lidar com pessoas que vai vir com estresse de casa, com estresse do trabalho, vai vir mas por que o meu processo foi indeferido? Eu fiz outro processo com esse nome empresarial e foi aceito. Você tem que ter a paciência de explicar e explicar de novo. Mas olha, você tem que ter um jogo de cintura muito forte. Agora eu tive, porque até presente eu recebi. Por que tu recebe presente? Era pessoal. Eu adorava. Pessoal, é porque eu tinha muita paciência, eu tinha um jeitinho de falar, assim, sabe? Eu gosto de lidar com o público, eu gosto de sentir que eu tô ajudando, de acalmar ela. Você gosta da função social do direito, é o que eu falo para os meninos. Função social do direito é você conseguir acolher. Porque muita gente acha que a função social do direito é só peticionar. Não é peticionar. O cliente hoje, ele precisa ser escutado. O cliente, ele tá cansado de chegar e de você não escutar ele. E em órgão público, isso é muito comum. Eu trabalhei em órgão público e é muito difícil. Quando a gente trabalha em órgão público, é interessante porque a gente acaba sendo ovacionado, todo mundo gosta da gente, porque faz assim, caramba, aquela pessoa ninguém trabalha. E quando você trabalha muito, todo mundo faz assim, meu Deus, eu preciso dessa pessoa aqui nesse setor. O meu setor vai ser... até o copo ficou nervoso. Esse setor aqui vai ser o setor que vai ter pontuação. O próprio tribunal, se você trabalhasse no tribunal, você veria isso, a disputa por Rayane. Então, assim, eu fico feliz de verdade de poder ter escutado essa sua parte do podcast, porque faz com que os meninos pensem diferente. E é um conselho que eu dou a todo mundo: agarre as oportunidades e da melhor forma possível. Faça mais do que você deveria, porque o beneficiado ali vai ser você. Eu fiz amizades que eu trago até hoje. Todos os vogais lá, todos os analistas, toda a galera da diretoria da JUSEP, que todo mundo me conhece, tem um carinho muito grande até hoje. Eu acredito que até eu não cheguei assim a precisar, mas eu acredito que se eu precisasse assim para trabalho, eu também conseguiria, sabe? Porque é um pessoal que me conhece, que confia em mim e no meu trabalho. Isso, e que me viu lá atrás. Pronto, um deles, um dos vogais na época, ele era substituto, o que representava a OAB. Era Rony, e o substituto dele era Ivo. Caramba, e Rony é maravilhoso. Ivo depois ficou como titular. E Ivo é sócio de um dos grandes escritórios, está lá na diretoria da OAB. Rony já é extremamente exigente, imagine Ivo.
E Dr. Fred, na verdade, quando o Rony saiu, ficou Dr. Fred, que é o irmão dele. Exato. E Ivo era o substituto. Aí depois de um tempo, enfim. Mas eu tenho uma boa relação com todos. Eu lembro que teve uma época que eu tava querendo estagiar assim, em um escritório. Eu até falei com o Dr. Ivo, ele super me acolheu. Eu não cheguei aí, mas assim, quando eu falei com ele no WhatsApp, ainda é o mesmo número daquela época, tanto meu quanto dele. Aí eu disse, vou ver se ainda é. Falei, ele me acolheu super bem. Ele lembra de mim, ele me viu lá na UAB, fez uma festa quando me viu. E é muito bom ter esse reconhecimento, sabe? Esse carinho, assim, essa troca. E isso é plantado justamente lá. Agora, se eu fosse uma estagiária que fizesse por fazer, cumprisse só aquela horinha, fizesse mal feito, eu não ia ter esse reconhecimento. Não. Eu não ia colher as coisas que eu colho hoje. Com certeza. Carrilho me deixou sem fala. E eu sempre brinco, tem alguns palestrantes que de vez em quando me deixam sem fala. E ver que ainda tem pessoas assim que tentam fazer mais, sabe? Porque sabem que vão colher, pra mim, me deixa sem fala. Porque eu brinco sempre, digo a todo mundo que eu conheço que é jovem advogado, plante. Não vá pelo Instagram. Não vá pelaquela história que eu brinco até o 6 em 7. Eles devem pensar assim, né? Hoje, assim, vou trabalhar para os outros, que tem muito isso. Muito! Trabalhe para você, empreenda. Ok, mas só que para você trabalhar para você e você trabalhar bem feito, você precisa aprender a trabalhar. Sim. E você vai aprender como? Então, se você está tendo a oportunidade de trabalhar em um escritório na área de direito de família, faça mais do tudo que você deveria, aproveite tudo, porque ali você está aprendendo. Vai chegar o seu momento de você empreender. Vai chegar o momento em que você vai usar aquilo, mas você está no momento, está na fase de aprender. Então se doe de verdade. Eu brinco sempre, sabe, Rai, que pra mim foi difícil, porque quando eu terminei eu não queria advogar. E aí eu não queria advogar porque já tinha passado por um escritório, eu passei por órgãos públicos, depois passei por um escritório. Quando eu passei por um escritório eu fiquei frustrada. Eu acreditei que a advocacia não era para mim. E quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu faço mestrado em Portugal, fui para lá. Quando eu voltei, eu disse, mãe, eu não vou advogar de jeito nenhum, não tem possibilidade. E aí depois eu comecei a repensar, sabe? E montei meu próprio escritório. E eu brinco sempre que eu acho que eu deveria ter pelo menos um ano trabalhado em outro escritório antes de montar o meu, porque o meu primeiro ano foi o ano que eu mais perdi dinheiro, porque eu não sabia gestão de escritório, não sabia precificar, era muito difícil. É uma das coisas mais difíceis quando a gente inicia essa questão de preço. E também outra coisa não sabe o nosso valor, né? Que eu vejo assim, não sei se foi só comigo ou se com todo mundo, porque assim, o meu curso na faculdade foi muito bom. Mas quando você não tem tanta a prática do dia a dia do advogado e tal, eu senti uma dificuldade muito grande na questão de processo. E o dia a dia? É totalmente diferente. O dia a dia do advogado eu até fiz a pós em processo civil por conta disso, assim. Porque eu não, caramba, eu sentia que eu tinha que aprender mais. E assim, eu acredito que cada pessoa é diferente. Sim. Então, você vai saber o que é que falta. E como eu falei desde o início, tem que se agarrar às oportunidades que vão surgindo. Eu ainda me sentia um pouco... eu tinha esse desejo de empresarial. Era algo até que, na época que eu estava na JUSEP, o pessoal que era concursado lá, os analistas da SA, eles diziam, Rai, você tem um diferencial, você gosta. Eu tô aqui porque eu fui concursado. Mas dizer que eu gosto de fazer isso aqui, eu não gosto. Você gosta e você faz muito bem feito. Invista nessa área, vá advogar em empresarial, não quero saber de concurso, não. Eu vejo um futuro lindo para você. Porque são pouquíssimas advogadas empresariais que eu conheço, acho que umas 2. Não conheço mais. É uma das áreas do direito que é mais defasada. Porque, assim, é uma área do direito que eu acredito que na faculdade a gente não consegue, não quero dizer bons professores, porque eu tive uma excelente professora, porém que não conseguem mostrar a prática e aí acaba nos frustrando. Você já tinha a prática e aí facilitou muito. Mas eu também acho uma área que não é tão fácil de você conseguir espaço e se inserir. Aí foi o que aconteceu. Eu fui agarrando, embora eu almejasse isso, eu fui agarrando as oportunidades que vinham surgindo, que não eram nessa área. Então eu fui criando aí um leque de experiência bem diversificado e que eu aprendi a gostar de outras coisas. Eu cheguei a me ver apaixonada por direito de família, igual eu comentei com você. E quando eu cheguei lá,
Eu fui advogada da Diligence, que é uma empresa de recuperação judicial e falência. Eu fui administradora judicial de 2 RJs e 2 falências no período que eu estava lá. Para mim era a realização de um sonho estar lá. Antes da Diligence, eu estava como advogada da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, atuando na área civil. Então, era família, contratos, era basicamente Você era, e pelo que eu percebo ainda aquela advogada familiar, que eu brinco sempre, é a que fideliza. Porque, assim, isso é raríssimo. Eu brinco sempre que antigamente tinha aquele médico que era o médico da família e a gente só procurava ele. E tudo que você me traz é como se você criasse a conexão, o rapport suficiente com o cliente. E ele diz, se não for ela, não vai ser ninguém, não. E já aconteceu isso. E assim, é exatamente também outra coisa que eu aconselho. Cada pessoa tem o seu jeito. Claro. Mas se um cliente meu, ele chega assim, doutora, eu tô precisando de uma ajuda sua em penal. Eu não gosto de penal, eu não faço penal. Esse é um cliente meu. Eu não confio. Ele diz assim, eu não confio em outra pessoa. Eu vou estudar, eu vou buscar parceria nesse sentido, mas, é meu nome que vai estar ali na frente. Isso é muito importante. E é como você falou, fideliza o cliente. Muito. Então, também em razão disso, eu cheguei em atuar em várias áreas. E assim, querer é poder. Se você quer mesmo de verdade, você vai estudar. Você é capaz, você estudou tudo durante o curso. Agora, você vai precisar de mais tempo. Porque não é algo que você tem uma petição pronta. Não é algo do seu dia a dia. Se por acaso surgir algo que não seja do seu dia a dia. Você gasta mais tempo, mas você aprende. É o que eu digo sempre. Porque o pessoal acha... E você é capaz. Geralmente o pessoal acredita que não. Por isso que eu disse que o seu podcast é um dos imprescindíveis de acontecer. Porque agora é assim, vamos nos policiar e nos posicionar no Instagram de tal área. E é só aquela área que eu faço. E eu via muitas familiaristas na minha época que quando eu chegava no juizado, estavam lá fazendo causa do juizado e não postavam. E eu quando ia pro juizado, e até hoje vou pro juizado, eu vou super feliz. Porque a pessoa quando sai do juizado, ela sai tão feliz que eu vejo a hora dela sair pulando. Então, pra mim era tranquilo, mas pra pessoa, a pessoa não postava, porque ela era só advogada familiarista, então ela não poderia postar. E isso traz verdade pra você, porque a jovem advocacia, quando a gente tá no início, não tem como a gente chegar, o cliente chega no meu escritório, e aí eu tô no meu primeiro ano de advocacia. Ele chega no meu escritório e diz, doutor, olha, eu tenho aqui um cliente de penal, e eu preciso que a senhora resolva. No mínimo que você vai fazer é ligar para um amigo que é parceiro, tentar ver uma forma, como você mesmo disse, de ir na delegacia com ele, ver uma forma de ir para a delegacia, fechar aquele contrato, aquele cliente, ele vai ter todo o trâmite dele resolvido pelo seu parceiro, mas você não vai deixar dinheiro na mesa. Isso eu noto na sua fala, entende? Então é o que eu digo sempre para as pessoas. Eu digo, gente, a gente tem que pensar fora da caixa. Porque se a gente pensar só naquela caixinha, por exemplo, você disse, eu me apaixonei por família. A gente vai encerrar um podcast, eu até brinquei com as meninas. Como eu parei de fazer família, eu disse, a melhor coisa do podcast foi que eu arrumei um monte de indicação para minhas ações de família. Porque tem muita gente que eu vejo, porque uma das classificações que eu tenho para indicar é a empatia, é o escutar. Então, quando você diz eu amava, quando você fala e o olho brilha, é diferente. Eu digo sempre que o direito ele tem uma grande questão. É que nem casamento. Eu já fui noiva e a gente quase casou. E eu sempre brincava assim com ele. Eu digo, olha, vai ter dia que eu vou querer lhe matar. E vai ter dia que eu vou querer continuar com você. É a mesma coisa do direito. Tem dia que você acorda de manhã e diz, não sei pra que eu tô fazendo o que de acho, eu tô fazendo isso. Queria jogar os papéis tudo pra cima. Tem dia que eu acordo, meu Deus, essa é a melhor profissão do mundo. Olha o que o cliente falou. É bem assim. É assim. E aí o povo fantasia demais. E eu acho que a gente não tem como, sabe, fantasiar muito. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu já tô convidando aqui oficialmente, viu, pessoal? Ela para outro podcast, porque tem que ser umas 3 horas pra mulher dar aula pra vocês. Como é que tu consegue, com tudo isso? Tu me dissesse que tu já estagiava em 2 estágios, depois fosse contratada. Depois chegasse a fazer PIBIC na faculdade, fazer artigos e etc. Com tudo isso, terminasse, passasse na OAB ainda na faculdade. Como é que com tudo isso ainda tem projeto social? Então,
Faltou esse detalhezinho, porque durante o período da minha faculdade, logo quando eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer o Crisma. Não sei se eu comecei a fazer antes ou foi assim que eu entrei. Enfim, eu fiz o Crisma, me crismei. Só que eu senti que eu ficava pensando, teve alguma aula que eu faltei, que eu não vi aquele conteúdo. Eu quero aprender mais sobre a Igreja Católica. Eu quero ter mais propriedade da minha religião. Aí eu me coloquei me candidatei a ser catequista. Porque se eu fosse ensinar, eu iria estudar antes. Então eu iria aprender mais. Aí, além disso tudo, durante o período da faculdade, eu ainda era catequista de Crisma. Eu sou catequista de Crisma há 8 anos. Jesus, então, fim de semana, além de tudo, eu ainda dava aula na igreja. E até hoje eu ainda dou. Tá vendo, pessoal, que dá tempo de tudo. Tudo é organização. Não, e na época também da faculdade, eu tinha acabado o namoro. Então e quando eu era mais nova, meus pais não deixavam eu sair, eu era obediente, eu não saía. Depois que eu acabei esse namoro, eu ainda tinha uma vida ativa embalada. Ai, não sei como, eu paro hoje e penso, às vezes eu tô com muita coisa pra fazer, eu disse, não, mas na época da faculdade, eu fazia tudo isso, ainda tinha uma vida ativa embalada, ainda fazia parte do grupo de estudo, era monitora de direito civil, tinha 2 estágios, se eu conseguia naquela época, eu consigo dar conta hoje. Então, minha gente, não reclama mais não, viu? Não reclama mais não, senão eu paro esse podcast amanhã. Certo, e aí, como começou o projeto social? Pronto, aí na igreja, quando eu ainda tava na Crisma, eu fui visitar um lar de idoso. Sei. Aí eu cheguei nesse lar de idoso e, assim, eu sou muito sensível ao Espírito Santo, sabe? É algo que sempre tem uma fé enorme, inclusive eu acredito que a minha fé em Deus é que me sustentou até hoje. Eu passei por muita coisa difícil, inclusive durante a faculdade, no início da advocacia em si. E quando a gente foi nesse lar de idoso, a gente foi fazer um dia de filho para aquelas senhorinhas. Foi muito emocionante para mim. Meu Deus, eu me afastava assim, começava a chorar, chorava e voltava. Tinha uma senhorinha lá que ela disse assim, tá vendo aquele banco ali, minha filha? Tem 3 anos que minha filha foi comprar água e sumiu. E não voltou mais. Era cada história, assim, e eu sentava, conversava, ajeitava cabelo, pintava a unha, sabe? A gente levou um presentezinho que dizia um dirigente pra cada uma, fez, assim, um dia massa pra elas, só que aquilo ali, tipo, mexeu muito comigo. Eu disse, eu quero mais disso pra minha vida. Me preencheu de uma forma, assim, inexplicável. Aí eu fiquei com esse desejo de fazer mais a diferença no mundo. Não era só ir pra igreja, sabe? Aí foi quando eu resolvi ser catequista. E aí uma amiga minha, em 2019, fez uma ação social lá em Caruaru. Na verdade, o Ilumine Pé foi criado em Caruaru. Aí ela visitou um hospital e tal na época da Páscoa. Aí eu disse, amiga, vou pegar o nome do teu projeto aí e vou criar aqui. Vamos fazer aqui? Aí a gente fez o Dia das Crianças. Ela fez a Páscoa lá e Dia das Crianças ela fez lá, mas eu fiz aqui também. A gente já fez uma ação bem maior aqui. A gente visitou alguns orfanatos. Sendo que a gente conseguiu arrecadar muita coisa. Tipo, a gente movimentou a internet, sabe? Postou os amigos. Eu consegui muito brinquedo. Era brinquedo de sacolinha. E aí, nisso que a gente foi nos orfanatos, a gente não tem tantos orfanatos aqui, sabe? É mais, assim, burocracia para entrar, não tem tantas crianças, isso, aquilo, outro. Mas a gente visitou alguns e a gente tinha muita coisa ainda. Aí eu disse, não, a gente não vai voltar com isso para casa, não. Vamos para a rua. E assim, a gente também percebeu que os moradores de rua, a gente foi pro Marco Zero, para dar as crianças lá. E os moradores de rua ficavam pedindo as comidas, das sacolinhas, dos lanches que a gente tinha para as crianças. E a gente deu. Aí eu fiquei, caramba, tem tanta gente na rua que precisa. Vou bolar alguma coisa. Aí eu fiquei com aquele desejo já de fazer algo para morador de rua, de dar comida ao morador de rua. E aí o projeto, isso foi em outubro. Eu disse, vamos fazer agora um Natal solidário. E eu sou do Ibura. Eu sou nascida e criada no Ibura. Meu pai, ele tem armazém de construção lá. Minha mãe, que é falecida, trabalhava no posto de saúde lá. E eles sempre foram de ajudar também a comunidade. Então, tipo, eu já tinha isso de casa, sabe? De desorganizar uma festinha das crianças, alguma coisa ou outra. Meu sempre pai e minha mãe... A bondade, já me marca, a bondade, que eu digo que é quando o advogado, ele alcança a sua excelência, ele entende que a bondade
de ajudar o outro. Então, você sempre teve a bondade já desde pequena em casa. Então, você já sabia como era o sentir, o se colocar no lugar do outro. Quando eu era mais nova, eu não entendia, porque, tipo, às vezes eu sentia falta de ter privacidade na minha casa, porque minha casa era muito dada. Eu lembro que teve um aniversário, tipo, na minha casa tem piscina, lá no Ibura tem piscina. Aí eu ia fazer um aniversário meu, algo assim. Aí eu disse, pai, não chame ninguém, não chame seus funcionários, porque é meus amigos, é uma coisa pequena, é só meu aniversário. Aí eu lembro que quando eu tomei bem, que me arrumei, que saí. Aí tava sentado, e não tinha nem tantas mesas, tantas cadeiras, aí tava sentado, aí eu não disse o senhor. Aí ele, mas Rayane, eles chegaram aqui, eu não chamei não, eu vou botar pra fora. Hoje, gente, se Rayane for pensar desse jeito, Rayane aproveita os funcionários pra fazer cliente, tá? Mas era porque naquela época eu não entendia. E assim, eu sentia às vezes ciúme dos meus pais, entendeu? Porque eu sentia muito eles dados. Entendi. Às vezes eu sentia falta de ter eles pra mim. Mas eu não compreendia ainda as coisas. Eu era muito jovem. Sim. Aí, assim, as coisas mudaram e eles super me apoiaram nessas questões. Aí eu disse, vou fazer um Natal, vou fazer lá no Ibura. Porque é uma comunidade carente, já tinha muita gente já que a gente conhecia que precisava. Aí a gente colocou uma meta de 50 cestas básicas, de pintar a frente de algumas casas. E aí eu tive a ideia, como aqui em casa tem piscina, vou trazer as pessoas que têm criança para ter um dia de lazer, porque os pirraias viviam pedindo para tomar um banho em piscina lá em casa. Aí pai fez, eu vou contratar um Papai Noel. Aí disse, vamos conseguir uns brinquedos, vamos colocar também. Aí, enfim, no resumo. Chegou na semana, a gente tinha conseguido os brinquedos para dar às crianças, meu pai tinha contratado o Papai Noel. A gente ia comprar lanche, né, para dar e tal. Sendo que ainda faltava muita coisa para fechar as cestas. Porque, tipo, um disse que ia dar os olhos, porque a gente começou a, assim... A gente formar grupos. Não, a gente fez assim, tipo assim... Vamos lá, 50 óleos, 50 sabonetes, 50... Sabe, tipo, a gente botava os itens para arrecadar os itens para poder fazer as cestas. E as pessoas tinham se comprometido a doar, mas quando chegou perto, não chegou com a doação, não respondia. Meu Deus, e agora? A cesta básica vai faltar isso, vai faltar aquilo. Mas no final, Deus é tão bom, tipo assim... Você tiver fé e Deus confiar alguma missão a você, dê o primeiro passo. Que o resto, ele te dá o chão. Ele manda anjos assim para ajudar você. Você acredita que a gente conseguiu dobrar a meta na semana? De 50, a gente conseguiu entregar 105. A gente foi lá, pintou as casas. Foi um dia inteiro de ação. A parte da manhã a gente foi lá, pintou as casas e entregou as cestas básicas diretamente em algumas famílias, em alguns lugares lá. E a gente voltou, almoçou, minha mãe tinha feito uma feijoada para meus amigos voluntários, o pessoal que estava lá do grupo. E à tarde foi esse momento com as crianças. E com as mães que tinham crianças, elas iam buscar lá e os filhos iam ter esse momento de lazer. Aí teve Papai Noel, teve lanche, teve brinquedo, sacolinha e as cestas básicas para elas. E nessa, inclusive, quem me ajudou foi quando eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil. Porque eles estavam com um projeto de doar algumas cestas básicas. Foi quando a gente conseguiu dobrar. Foi com Rosiana. Rosiana ficou sabendo. Aí a minha meta não era 50, eu não tinha conseguido as 50. Aí ela fez assim, ela conseguiu as 50 para mim. Só que ao mesmo tempo, eu consegui, Deus mandou outras pessoas para ajudar e a gente conseguiu montar mais as outras 50. E foi aí que eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, ingressei e também estou lá desde 2019. Contribuindo da melhor forma possível. Eu faço parte do Comitê de Empreendedorismo Jurídico e o de combate à violência contra as mulheres. Eu te agradeço, me dê a mão, assim, demais pelo podcast. Estou bem emocionada, porque, assim, o podcast está sendo lançado em março. Todo mundo que me conhece sabe que o mês de março é um mês que eu lanço evento para arrecadar alimento não perecível para doar. E eu acho que a advocacia tem muito isso, sabe? Uma coisa que me marcou na sua fala foi que em momento nenhum você se autopromoveu. Então, que Deus te abençoe. Te espero no próximo podcast, que eu quero falar de todas as áreas de doação que você teve. E, gente, muito obrigada. Foi bom que vocês conheceram um pouquinho, né, de não só da Rayane advogada, mas da Rayane que tem um projeto social e que é um ser muito iluminado e que eu espero que possa contribuir muito para a Jovem Advocacia. Então, tamo junto, pessoal.